Olá, que o Senhor esteja com cada um de vocês. Hoje nós vamos conversar sobre uma sugestão de oração. Algumas pessoas ficam perguntando, puxa, como que a gente ora? Quais palavras devemos usar? E Salmos é um livro que nos ensina a orar. E eu gostaria de tirar um versículo de Salmos hoje para nos sugerir uma oração para tempos difíceis. Tempos difíceis, você e eu vivemos hoje em meio a toda essa pandemia, e há pouco eu recebi uma mensagem dizendo assim, você sabe por que a pandemia está desse jeito? É porque o mundo sofre de baixa humanidade. Baixa humanidade? Com tantos bilhões de pessoas, não adianta tanta gente se houver aquilo que Paulo explica para nós, ou descreve para nós como desafeiçoados, pessoas desafeiçoadas. Em 2 Timóteo capítulo 3, Paulo diz que a presença de pessoas desafeiçoadas, ou seja, sem uma humanidade que se espera do ser humano, sem uma reação, um relacionamento que se espera de cada um de nós para com o próximo, a existência de pessoas assim fazem os dias difíceis. E em dias difíceis, como nós devemos orar? O salmo que eu gostaria de sugerir para você, e faço isso agora, é o Salmo 58. É um salmo que fala de pessoas difíceis e desafeiçoadas que fazem os dias difíceis. E o triste é que essas pessoas estão em posição de mando, em posição de governo, em posição de decisão. Como às vezes você e eu podemos ter dias difíceis na família, quando pessoas da família têm poder de decisão e são desafeiçoadas. Isso pode acontecer no trabalho, quando pessoas com poder de decisão são desafeiçoadas, mas isso acontece também na sociedade, quando pessoas, às vezes no poder executivo, no poder legislativo, no poder judiciário, no quarto poder, que é um jeito que o pessoal chama a imprensa, também nesse poder que tem trabalhado na nossa sociedade, que são as redes sociais. Pessoas desafeiçoadas fazem uso do seu poder e isso transforma os nossos dias difíceis. Como nós podemos orar em situação assim? Veja o Salmo, eu vou ler com você. Enquanto eu estava falando, dava a oportunidade até para você abrir a Bíblia. Eu estou lendo aqui numa versão que chama Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Texto. Será que vocês, autoridades, dão sentenças justas? Será que julgam com justiça as pessoas? Não, vocês só pensam em fazer o mal e cometem crimes de violência no país. Os maus passam a vida praticando o mal. Desde o dia em que nascem, só contam mentiras. Estão cheios de veneno como as cobras. Eles tapam os ouvidos como uma cobra que se faz de surda, que não quer ouvir a voz do encantador de serpentes. Ó Deus, quebra os dentes dos maus. Ó Senhor Deus, arranca os dentes desses leões ferozes. Que os maus desapareçam como a água derramada na terra, que sejam esmagados como a erva que nasce no caminho, que se derretam como o caracol na lama, que sejam como a criança que nasce morta, que nunca viu a luz do sol. Antes que os maus percebam o que está acontecendo, serão cortados como mato. Enquanto ainda estiverem vivos, Deus, em sua fúria terrível, os expulsará como um sopro. Os bons ficarão contentes ao verem os maus castigados. Os bons lavarão os pés no sangue deles. E as pessoas dirão, de fato, os bons são recompensados. Realmente existe um Deus que julga o mundo. Uau! Que texto, hein? Nossa, você talvez
imaginasse que na Bíblia não tivesse textos desse peso, com palavras assim, com palavras duras. Mas tem outros. A gente poderia até, no outro dia, ler outros textos com palavras tão ou mais duras do que estas. E se você prestou atenção na leitura, se você está seguindo aí nas Escrituras, você deve ter observado que nem todo o Salmo 58, o salmista está falando com Deus. Parte do Salmo ele está olhando para a vida dele, observando o que está acontecendo, pensando, raciocinando. Ele ora, ele fala com Deus e ele expressa o seu desejo e as suas certezas. Pode ser que o único texto que ele fale com Deus seja o versículo 6, a oração em tempos difíceis. O versículo 6 diz assim: ó Deus, quebra os dentes dos maus. Ó Senhor, arranca os dentes desses leões ferozes. É óbvio que ele não está falando de uma forma literal, ele não está querendo que Deus chegue lá e quebre o dente das pessoas más. Isso praticamente nem resolveria o problema. Talvez elas ficassem mais bravas e piores do que já são. A ideia é, na segunda parte do versículo, na segunda parte da oração, quando ele fala quebra os dentes ou arranca os dentes desses leões ferozes, ele mostra a figura de linguagem aí. Os dentes são o poder do leão que devora, que mata. Se eu tiro o poder, se eu quebro o poder dessas pessoas, elas ficam sem ação. Elas não têm mais como fazer a nossa vida difícil, os tempos difíceis. Então a oração é para que Deus se levante e quebre o poder destas más pessoas, dessas pessoas más que fazem os nossos dias difíceis. Oração em tempos difíceis. Simples. Uma única frase. Senhor, quebra o poder dessas pessoas. Tira a autoridade dessas pessoas. Olhando assim rapidinho para o Salmo, nós observamos que essa oração brota de um coração que observa, de uma pessoa que observa que a maldade está presente e os dias estão difíceis, porque a maldade está presente nas pessoas que deveriam estar agindo em benefício da sociedade, que deveriam estar agindo em benefício do povo, que deveriam trazer paz para a sociedade, segurança, garantia de vida. E ao invés de fazer isso, essas pessoas usam do poder para o seu próprio benefício, para o seu próprio enriquecimento e para oprimir aqueles que já sofrem. Às vezes farão investimentos para alegrar o povo, mas não investimentos que trazem segurança, saúde e paz para o povo. E quando a coisa aperta, você vai descobrir que quem fez o investimento, na verdade, ficou mais rico ainda e o povo mais necessitado ainda. E os dias maus, e os dias difíceis. Quem tem o poder para beneficiar a sociedade, para fazer a sociedade segura, justa, com progresso, com crescimento, faz uso do poder para o seu próprio benefício e opressão do povo. Diante dessa situação, o salmista que reconhece isto, a pessoa fiel que enxerga isso, então começa a orar. E mais do que reconhecer que essas pessoas são más dessa forma, ele observa que essas pessoas tiveram a oportunidade de mudar de vida, tiveram a oportunidade de mudar de posição, tiveram a oportunidade de deixarem de ser tão más, de deixarem de ser desafeiçoadas e passarem a se preocupar com o povo. Mas o que acontece, diz o salmista aqui, eles parecem cobras que se fazem surdas para não serem dirigidas pela boa música. Então eles resistem à mudança, eles são corações duros. A Bíblia coloca em outros pontos como corações empedernidos, transformados em pedra. Eles não querem mudar. Então a oração vem e a oração vai ao justo juiz. A pessoa não só reconhece que existe essa situação na sociedade, que existe esses líderes, mas reconhece que acima deles existe um Deus que é justo e um Deus que se importa com o povo.
Então busca a face desse Deus e diz: Deus, arranca os dentes desses leões ferozes. E é interessante que essa oração sai de um coração que tem esperança, um coração que sabe, uma mente que sabe da revelação que Deus já fez para nós, que haverá um dia em que os maus serão separados dos bons, e os bons estarão guardados, protegidos, em segurança e felizes com Deus, e os maus separados desse momento agradável, eterno com Deus. Haverá esse momento, mas a pessoa que faz essa oração sabe que isso que está aguardando, que está guardado para a manifestação gloriosa do reino de Cristo na sua volta, pode dar sinais dessa realidade, pequenos ou grandes sinais antes de Jesus voltar. Deus pode intervir na história, Deus pode quebrar agora o dente ou os dentes de alguns poderosos. Por isso que a gente ora. Por isso que a gente ora: Senhor, quebra os dentes desses leões, porque esperamos que eles sejam disciplinados por Deus e de alguma forma Deus levante pessoas, Deus levante instituições que tirem a autoridade desses que nos oprimem, desses que fazem os dias difíceis. Voltando às ideias, tanto no lar, quanto no trabalho, na vizinhança, na política, na vida, no dia a dia, seja da área executiva, judiciária, legislativa, imprensa, redes sociais, os poderes que fazem os dias maus podem ter os seus dentes quebrados se o povo de Deus ora confiando nessa intervenção divina, antes da grande consumação, trazendo sinais deste reino que já está presente entre nós, porque Cristo habita entre nós e tem o seu povo espalhado pela terra. E é interessante a expectativa dos bons. Diz o Salmo no final: as pessoas dirão, de fato, os bons são recompensados. Realmente existe um Deus que julga o mundo. A oração que sai de um coração assim, pedindo que os dentes dos maus sejam quebrados, o poder dos maus seja esfacelado, é o coração que deseja que o bom nome de Deus seja celebrado, que Cristo seja conhecido e que as pessoas temam a Deus e o busquem e o amem, porque veem que Deus se importa com o povo. Deus quebra os dentes dos maus. Uma sugestão de oração, Salmo 58, versículo 6. Os dias estão difíceis, você não está conseguindo agir com mais liberdade porque há uma autoridade pesada que faz mau uso do seu poder, oprimindo. Ore, Senhor, quebra os dentes desses leões. Que o Senhor nos abençoe, que Ele nos dê a alegria de viver em tempos em que o mal é quebrado por Deus e os bons são felizes, vendo Deus reinando e sinais do reino presentes em toda parte. Que o Senhor o abençoe, você e sua família. Até mais.